E se os sonhos não fossem apenas reflexos da sua mente, mas janelas para o futuro, portais para dimensões espirituais que a sua consciência comum não consegue acessar? A ciência os explica como uma complexa atividade neurológica, mas a Bíblia os apresenta de uma forma muito diferente, como uma linguagem divina, um método para revelar segredos, anunciar o futuro e guiar o destino da humanidade. O que as visões alucinantes de profetas como Daniel e Ezequiel, ou os sonhos enigmáticos de homens como José e Nabucodonosor, podem nos revelar sobre a verdadeira natureza da realidade? Seriam eles apenas metáforas antigas ou descrições literais de eventos que ainda estão por vir? Prepare-se para uma jornada investigativa, onde a fé e o mistério se entrelaçam e onde a busca por respostas pode nos levar a um futuro que já foi previsto em visões de eras passadas. Para desvendar esse mistério, devemos mergulhar nas histórias de homens que não foram apenas profetas, mas também receptores de informações celestiais. O mais famoso de todos talvez seja o profeta Daniel, um jovem cativo em Babilônia, que teve acesso a um conhecimento que estava além da sua compreensão humana. O rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador que ele não conseguia se lembrar e que ninguém em seu reino podia interpretar. A sua vida estava em jogo. Em Daniel, capítulo 2, versículos 31 a 35, o profeta não apenas se lembra do sonho do rei, mas também o interpreta em detalhes, revelando um conhecimento que era impossível de se ter. Ele descreve a visão de uma grande estátua, cujo cabeça era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Daniel revela que cada parte da estátua representava um reino futuro que sucederia um ao outro. E o mais chocante é que o sonho terminou com uma pedra, cortada sem mãos, que atingiu os pés da estátua e a esmiuçou. O que essa revelação nos diz é que os sonhos não são apenas sobre o presente, mas sobre um plano que se desenrola através dos séculos, e que o fim de todos os impérios já foi escrito. Mas se os sonhos podem ser janelas para o futuro, as visões podem ser portais para outras dimensões, para uma realidade que a nossa mente linear não consegue processar. O profeta Ezequiel, um sacerdote do antigo Israel, teve visões que eram tão complexas e tão surreais que muitos estudiosos modernos as interpretam como algo que transcende o nosso tempo. No livro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 15 a 21, o profeta descreve a visão de um carro celestial, ou uma carruagem, que era composta de rodas dentro de rodas, que andavam para os quatro lados e que os seus aros eram tão altos que metiam medo. A visão da carruagem era tão misteriosa e tão complexa que para muitos é a descrição de algo que Ezequiel não tinha como descrever. É possível que esta visão seja uma tentativa de descrever uma tecnologia avançada ou um ser de outra dimensão que o profeta não conseguia compreender, e que a única forma que ele tinha para descrevê-lo era com as palavras rodas dentro de rodas. Ela nos força a questionar: seriam as visões uma forma de Deus se comunicar com os homens, usando uma linguagem que eles podiam entender, por mais que a realidade fosse muito mais complexa? Ou seriam as visões portais para outras realidades, para a dimensão celestial, onde o que é considerado milagre para nós é a realidade? A Bíblia nos mostra que as visões e os sonhos não são apenas para a elite espiritual. José do Egito, um jovem com dons de sonhador, foi usado por Deus para salvar uma nação da fome. Em Gênesis capítulo 41, versículos 1 a 7, ele interpreta o sonho do faraó de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, revelando um período de abundância e de fome que o Egito passaria. A sua interpretação não foi um ato de magia, mas de discernimento, de um conhecimento que veio de uma fonte superior. Essa história nos ensina que as profecias não são apenas sobre o futuro, mas sobre o presente, sobre a nossa capacidade de discernir a verdade em um mundo cheio de mistério. Se você está achando isso tão intrigante, tão perturbador e tão vital para a sua compreensão do mundo, então sinta-se impelido a deixar o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas investigações que mudam a perspectiva. O profeta Joel, em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, profetizou: "E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Essa profecia é uma promessa de que os sonhos e as visões não seriam exclusivos a um tempo ou a um povo, mas seriam dados a toda a carne, em um tempo em que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a humanidade. Essa profecia nos força a uma conclusão inegável. Estamos vivendo em um tempo em que os sonhos e as visões são uma realidade e que a nossa capacidade de discerni-los é a nossa maior arma contra a escuridão. A história das profecias de sonhos e visões nos ensina uma lição importante. A verdade não é algo que nos é dado pronto, é algo que devemos buscar. A nossa fé não é uma crença cega, mas uma busca por um conhecimento que transcende a nossa compreensão humana. Os sonhos e as visões nos dão um vislumbre de uma realidade que é muito maior do que nós, de um plano que se desenrola através dos séculos e de uma batalha cósmica que ainda está em curso. A nossa jornada no Voz das Escrituras oficial é a busca por essa verdade, por essa sabedoria, por essa luz que dissipa a escuridão do desconhecido. Afinal, se os sonhos e as visões são janelas para o futuro, o que isso nos diz sobre a nossa própria realidade? Seremos nós parte de um drama cósmico que já foi previsto em visões de tempos antigos? E se sim, qual a nossa responsabilidade diante de uma verdade tão perturbadora e ao mesmo tempo tão cheia de esperança? A sua perspectiva é crucial para continuarmos essa jornada. Deixe seu comentário abaixo e junte-se à discussão. Se essa narrativa te deixou ainda mais intrigante, te fez questionar o que você pensava saber sobre a Bíblia e sua formação, então você não pode parar por aqui. No Voz das Escrituras oficial, somos impulsionados pela busca incessante da verdade que está escondida, da sabedoria que se revela nas entrelinhas e da luz que dissipa a escuridão do desconhecido. Se você ainda não deixou o seu like, este é o momento. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho das notificações para não perder nada do que está por vir. Os próximos capítulos dessa jornada investigativa que promete abalar suas convicções mais profundas e expandir sua mente para o que realmente está acontecendo no plano espiritual e físico. Faça parte da comunidade que ousa perguntar, explorar e desvendar os segredos do universo. E por falar em profecias e em tempos do fim, se as visões de Daniel e Ezequiel já previam o futuro, o que elas nos dizem sobre o caos que vivemos hoje? A Bíblia está repleta de profecias que parecem ter sido escritas para nossa própria geração. O que as profecias sobre guerras, fome, pestes e o aumento da maldade podem nos dizer sobre o mundo de hoje? Seriam elas apenas eventos históricos? Um sinal de que estamos nos aproximando de um momento decisivo? Em nosso próximo vídeo, mergulharemos em uma jornada investigativa para desvendar o caos global, como a Bíblia previu nossos dias. Você está pronto para explorar o que a Bíblia não conta sobre o futuro da humanidade?